7º ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós vamos ver a estrutura do verbo, o verbo, como o verbo é formado, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o radical, tá? O que é o radical no verbo? Eu tenho uma estrutura nessa palavrinha. Vivi, viveste, viveu, vivemos, vivestes, viveram, tá? Então, o que acontece aí? O que eu tenho de importante nessa estrutura? Eu tenho algo que se repete em todos esses verbos, tá? Então, eu tenho vive, né, até o vizinho em todas as conjugações. Eu tenho na primeira, na segunda, na terceira pessoa, tá? Então, o que acontece? Isso eu vou chamar de radical, tá? O que se repete no verbo. Essa partezinha é que mantém o significado da palavra, tá? A parte dos verbos que mantém a mesma estrutura em todos os modos e tempos e que se caracteriza por conter o significado principal do verbo recebe o nome de radical, tá? Lembrando que nós estamos no módulo 1, na página 27. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício para a gente conseguir visualizar isso melhor, tá? Releia o primeiro parágrafo do relato pessoal do indígena Iaguerê Iamã. Foi na aldeia e habituei, onde vivi parte da minha infância, que aprendi muito do que sei hoje. Caçar, nadar, andar pelo mato, ouvir histórias e viver aventuras. Eram minhas atividades favoritas. Lembrando que o verbo é aquela palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, olha como esses verbos, eles representam ações, né? Ele caçava, nadava, andava pelo mato, tá? Então, esses verbos, no caso, foram usados para indicar ação. Agora, vamos atentar aqui para as duas formas verbais, para os dois verbos destacados, viver e aprender. As formas verbais vivi e aprendi, em destaque no parágrafo acima, estão em qual pessoa e tempo verbal? Pessoa, eu, tu, ele, as três primeiras pessoas do singular, nós, vós, eles, as três pessoas do plural, tá? Então, vivi e aprendi estão na primeira pessoa do singular, eu. E o tempo? O tempo é no passado, é no pretérito perfeito. De qual modo? Do modo indicativo, tá? Agora, observe a conjugação dos verbos viver e aprender, empregados no relato, das três pessoas do singular e do plural no pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Já li viver, agora vou ler aprender. Eu aprendi, tu aprendeste, ele aprendeu, nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam, tá? Identifique o que se repete em cada uma dessas conjugações. Até onde esse termo se repete? Então, eu vou dar aqui um zoom, tá? Ó, viver, eu tenho o vive e no aprender até aprende, tá? Então, o que se mantém na palavra, o que se repete, é o que nós chamamos de radical, tá bom? Vamos seguir. Para encontrar o radical de um verbo, basta colocá-lo no infinitivo e retirar as terminações a, é ou o, tá? Por exemplo, nadar, eu tirei o a, ficou nade, tá? Correr, eu tirei esse e, o que sobrou vai ser o meu radical, tá bom? Tenho aqui alguns exemplos, ó, ensaiar, tirei o ar, ficou ensaio, correr, tirei o e, ficou, né? Aqui o meu correr.
Vou pegar aqui uma canetinha, ó. Tirei. O que ficar vai ser o meu radical, tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma dica, tá bom? Outra dica é conjugar o verbo e ver o que se mantém nesse verbo. Então, vamos lá. Os radicais de alguns verbos podem apresentar alterações quando conjugados. Por que isso acontece? Isso ocorre para preservar a identidade fonética, ou seja, o som deles, tá? Por exemplo, explicar, explico, expliquei. Olha como é que mudou. Crescer, cresço, cresces. Agir, ajo, agimos, tá? Então, isso tudo é para preservar o som. Agora nós vamos ver a desinência verbal, ou seja, o pedacinho do verbo que vai me indicar qual é o tempo dele e o modo, tá bom? Observe as partes destacadas nas formas verbais a seguir. Então, aqui eu tenho o este destacado, aqui o emos, aqui o erei e aqui o erão, tá? Então, o que isso significa? Às quais pessoas verbais essas formas verbais se referem? Pessoas, eu, tu, ele, tá? Então, vamos lá. Viveste, segunda pessoa do singular, o tu. Vivemos, primeira pessoa do plural, o nós. Aprenderei, primeira pessoa do singular, eu. Aprenderão, terceira pessoa do plural, tá bom? Em quais tempos elas estão conjugadas? Viveste no pretérito perfeito do modo indicativo. Vivemos, pretérito perfeito do indicativo, e eu encontro também no presente do indicativo, tá? Então, o tempo, presente, o modo, indicativo. Aprenderei e aprenderão, tempo futuro do presente e o modo indicativo, que é aquele modo da certeza. Quando o verbo está no subjuntivo, eu tenho uma hipótese, uma dúvida. E no imperativo, quando eu tenho uma ordem, um pedido, tá bom? As partes das formas verbais que indicam pessoa, número, tempo e modo são chamadas desinências verbais. Elas podem ser classificadas como desinências número pessoais, se eu consigo identificar a pessoa, e desinência modo temporal, quando eu indico, consigo identificar o modo e o tempo desse verbo, tá? Então, se as desinências verbais indicam pessoa, primeira, segunda ou terceira, como nós vimos, do singular ou do plural. O número, que é o singular ou plural. Tempo, pretérito, que é conhecido também como passado, presente ou futuro. E o modo, que é o indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, hipótese, ou imperativo, que é ordem ou pedido. Bom, como foi, nós vimos na receita, tá? No gênero receita. E a vogal temática? Vamos lá. Observe os verbos a seguir: ensinar, fazer e repetir. Transcreva o radical de cada um dos verbos. Então, vou tirar aqui, ó, esse A. Então, fica ensine, faz e repetir. Repete, né? Então, esse é o meu radical, é o que se mantém em todas as conjugações. Os verbos apresentam uma vogal que indica a conjunção a que elas pertencem. A conjugação, perdão. Então, tenho primeira conjugação, termina em A, segunda é, terceira em I, tá? Então, vamos lá. Então, quais são essas vogais? O A, o E e o I. A vogal que aparece logo após o radical indica a conjugação dos verbos é denominada vogal temática, tá?
Então, se eu tenho A, indica que é a primeira conjugação. O E ou O, né, significa que é a segunda, correr, espremer, contrapor. E o I é a terceira conjugação, tá? Latir, subir e desistir. Para identificar a vogal temática, veja como se estrutura uma forma verbal. Muito bom isso daqui. Vamos prestar atenção, porque a gente vai ver tudo que a gente aprendeu. Ó, eu tenho o verbo enfrentávamos, tá? Então, eu tenho radical, que é o que se mantém em frente, a vogal temática, que vai ligar o radical a essa desinência, tá? Essa desinênciazinha, vá, significa que o modo é indicativo e o tempo pretérito imperfeito, e o mos indica que é a terceira pessoa, perdão, que é a primeira pessoa do plural, tá? Nós. Então, isso que eu estou estudando. Cada pedacinho do verbo tem um nome, tá? Então, eu tenho radical, a vogal temática e as desinências, que podem ser de modo e tempo ou de número e pessoa, tá bom? Formas nominais do verbo. Leia os ditados populares abaixo. Desprezas seu inimigo, serás logo vencido. É melhor prevenir que remediar. Em que situações esses ditados podem ser aplicados? Aí é quando eu posso utilizar, quando eu posso usar esse ditado para dar um conselho a alguém. No primeiro momento, eu posso falar quando subestimamos algo e depois descobrimos que aquilo não era tão fraco ou tão fácil como imaginávamos. No B, pode ser aplicado em qualquer situação, tá? Ou seja, que dê para antecipar o problema, tá? Então, é melhor eu prevenir, resolver logo algo do que remediar, do que depois ficar reclamando, tá bom? Reescreva a expressão serás logo vencido do ditado A, passando-a para os tempos presente e pretérito perfeito. Então vamos lá. És logo vencido e foste logo vencido. Tá bom? Nessas expressões, como a forma verbal não sofreu variação, eu tenho a forma vencido, tá? Não mudou. Nas duas ficam do mesmo jeito. Releia o ditado B e transcreva os verbos que não estão conjugados. São os verbos prevenir e remediar. Assinale a alternativa que apresenta a ideia que esses verbos indicam. Esses verbos indicam ação, tá? Prevenir e remediar. Agora leia as seguintes frases. Iaguerê Inhamã estava relatando sua história. Pode ser que a Guerê-Yamã esteja relatando sua história. Ideia expressa pela forma verbal, ou seja, pelo verbo em destaque nessas frases. A ação está acontecendo, está relatando. A ação está em desenvolvimento. Bom, indique a diferença de sentido entre as frases A e B. Quanto à forma verbal, o verbo em destaque sofreu alguma variação de uma frase para outra? Então, no primeiro momento eu tenho a ação, tá? A ação acontecendo, prevenir e remediar. No segundo, eu tenho a ação em desenvolvimento, o momento dessa ação, que essa ação está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Não houve alteração, tá? Porque na frase A, é certo que a Guerê, a mãe, estava relatando a história expressando uma ideia de ação em andamento. Na B, apresenta-se a possibilidade de a Guerê e a mãe estar relatando a história, ok? As formas verbais que não apresentam alteração nas flexões de modo, tempo, número e pessoa recebem o nome de formas nominais, tá? São as três formas nominais do verbo. O infinitivo, tá? Aproxima-se da função do substantivo e indica a ideia de ação. É quando os verbos terminam em ar, er
or ou ir, tá? Exemplos: adoecer, espremer, expor, concluir. Particípio, quando exprime o resultado da ação, tá? Então, quando esses verbos terminam em ado e ido. E gerúndio aproxima-se da função de adjetivo e de advérbio. Expressa uma ideia de ação em desenvolvimento. Então, esses verbos terminam em ando, endo e indo. Tá bom? As formas nominais podem exercer função de nomes, de substantivo. Por exemplo, o saber. Eu coloco esse artigo antes, então vira um substantivo. Essa menina é uma garotinha muito amada. Amada passa a exercer uma função de adjetivo. Sorrindo, ela entrou na sala. Função de advérbio, ou seja, o modo como essa pessoa entrou na sala. Tá bom? Só um minutinho. Então, eu tenho mais algumas informações, tá, sobre os particípios irregulares. Vou deixar, então, como sugestão essa página 31, para a gente corrigir e partir dela na próxima aula, ok? Agradeço pela atenção. Tchau, tchau.